oração, gostaria de estar pedindo. A Joana, né? Amém. Vamos colocar a Joana, vamos colocar também a Sandra, a filha da nossa irmã Nena, né? Entre outras pessoas também. Curva sua cabeça aí mesmo onde você está. Vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, obrigado por estarmos aqui, Senhor, na Tua presença. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Pai. Ó Senhor, eu quero Te pedir neste momento, pela vida da nossa irmã Joana, Pai. Tu esteja cuidando dela, da saúde dela. Venha estar cuidando da mente dela, do coração dela, da paz, Senhor Deus. Ó Senhor Deus, que a Tua serva, Senhor, possa se sentir, Pai, nos Teus braços, Pai. Cuidada por Ti, Pai. Visite ela agora, em nome de Jesus, Pai. Ó Senhor Deus, venha, Senhor, também cuidar da nossa irmã Nena, Pai. Onde a sua filha ali está internada, está numa situação que não está muito bem, Senhor. Mas o Senhor é o médico dos médicos. E tudo está nas Tuas mãos, Pai. Ó Senhor Deus, se o Senhor quiser fazer um milagre, o Senhor faça, Pai. Mas é o Senhor que vai dizer o que vai fazer, Pai. Ó Senhor, esteja cuidando da irmã Nélia, esteja cuidando do coração dela, da mente dela. Visite ela neste momento, Pai. Ó Senhor Deus, eu quero te pedir, Senhor, por cada irmão aqui, por cada irmã, por cada vida, Senhor Deus. Ó Senhor Deus, venha, Senhor, nos dar força, venha nos dar coragem, Senhor. Assim como o Senhor deu coragem ali para Josué e falou para Josué ser forte e corajoso. Ó Senhor Deus, assim o Senhor fala conosco aqui também, que nós temos que ser fortes e corajosos para continuar, Senhor, continuar juntos nessa batalha, entendendo que é o Senhor que nos guia, é o Senhor que nos dá a força, é o Senhor que vence por nós. Nós possamos estar sempre nos entregando a Ti, Pai. Ó Senhor, eu quero te pedir também pela irmã Castellucci, nós estivemos ali servindo a ceia para ela hoje, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida dela. Obrigado, Senhor, porque ela está ali, Pai, mas ela está Te servindo, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus. Ó Senhor, visite o coração da irmã Castellucci agora. Visite, Senhor, a saúde dela também, Senhor, porque ela não estava bem esses dias. Ela está um pouco abatida, mas venha cuidar dela, Pai. E foi tão maravilhoso ali, esse momento de comunhão que nós estivemos ali, Pai, com ela, Pai. Ó, esteja cuidando das filhas dela, que estavam ali também. Ó, Senhor Deus, de todos os familiares dela, Pai. Em nome de Jesus, quero te pedir também pela irmã Luzia, Pai. Visite a Tua serva, Senhor, que vive ali sozinha, Pai. Ó, Senhor, venha cuidar dela, venha cuidar, Senhor, da saúde dela, aquele problema que ela tem na perna, Pai. Ó Senhor Deus, que ela possa ser avaliada pelos médicos e que eles possam, Senhor, ver o que está acontecendo com ela para que ela possa estar bem, Senhor, para que ela possa vir Te servir, Te adorar, Pai, juntamente conosco, Senhor. Eu Te peço, Senhor, pela irmã Fonseca também. Visite a irmã Fonseca, o coração dela, a mente dela. Senhor, se há alguma coisa na vida dela que ela passou, Senhor Deus, venha cuidar da Tua serva. Cuide da filha dela ali também, Pai, que tem um desejo de retornar para a Tua casa. Tem um desejo, Senhor, de estar Te adorando. E às vezes ela não pode porque ela tem que cuidar da mãe dela, não pode sair de casa. Mas, Senhor Deus, venha fazer a Tua vontade ali, Pai, na vida delas. Vem estar, Senhor, dando da Tua paz, o Teu consolo sobre os familiares da irmã Fonseca ali, Pai. Cada um, Pai, eu Te peço por todos. O nosso pastor, o pastor de Jaelson que está de férias. Ó Senhor Deus, vem estar com Teu servo, cuidando dele, dando força, sabedoria, para que ele consiga, Senhor, a cada dia, Senhor, estar guiando o Teu povo, e nós possamos estar junto com ele, nós possamos estar junto nesse caminho, que é o caminho do nosso Salvador. Aleluias. Ó Pai, eu Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ministério de Louvor. Graça e paz, igreja. Fiquemos em pé, vamos louvar o nome do Senhor.
a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar
Graça e paz, irmãos. Boa noite. Amém. Tá frio aí? Friozinho, né? Chegou o inverno agora, né? Irmãos, vamos estar meditando essa noite a palavra de Deus no Salmo 73, né? A gente vai estar lendo ele e vai estar expondo ele, né? Explicando certinho. Todos acharam? 73. 73. 73. Dá mais um tempinho para os irmãos acharem aí. Para a gente... O pastor está de férias. Está descansando, né? Férias merecidas, né? Tem que descansar também. Vamos lá para a leitura. Como efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com alvidez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles. E os tem por fonte de que bebe e os largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são esses os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Como efeito, inutilmente conservei puro o coração, e levantei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, eu já teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus, atinei com o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazem cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda. Assim o Senhor, ao desprezares a imagem deles, quando o coração se amargou e as entranhas se comoveram. No 22. Eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita. No 24. Tu me guias como teu conselho e depois me recebes na tua glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me comprazo na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração o desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração. É a minha herança para sempre. No 27. Os que afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos. Os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus. Põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Até aqui. Vamos orar antes de a gente estar começando. Pai, obrigado, Pai. Obrigado por essa noite, Pai, que o Senhor preparou, Pai, para o Senhor, para nós escutarmos a sua palavra, Pai, e os louvores nessa noite, adorar ao Senhor, Pai. Abençoa, Pai, essa noite, Pai, e tudo aquilo que eu vim
na semana, aprendendo, te buscando, Pai, que eu consiga passar para a igreja, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bem, irmãos, esse salmo, Salmo 73, é o salmo de Asaf. Foi atribuído a Asaf esse salmo. E Asaf, eu vou contar um pouquinho dele aqui, bem rapidinho. Era filho de Baraquias, filho de Gerson, filho de Levi. Então, eu até falei assim, quando eu estava pesquisando aqui, irmão Gerson, era da tribo de... Eu em casa, né? É da tribo de Levi, né? Daí tem Gersonitas, tem tudo bíblico os nomes dos filhos do irmão Gerson. E eu vendo, reparando isso. E eles são, hereditariamente, eles venham servindo no templo ali, como levitas, né? Então, ele foi escolhido por hereditariedade, né? E é atribuído tem mais 3 salmos que é atribuído a ele: o 50, o 73 e o 83, né? Asaf foi um dos líderes quando Davi ele retoma a arca. Asaf foi um dos líderes ali que ele chama Asaf e vai falar para Asaf para tomar parte do culto, entoar os louvores. Os levitas, eles não só cantavam, como eles arrumavam o templo, como eles ajudavam ali na organização, toda a organização do culto, né? Tem até uma passagem, vamos abrir lá em 1 Crônicas 16, 4. Ele fala assim: designou dentre eles levitas que haviam de ministrar diante da arca do Senhor, e celebrar, e louvar, e exaltar a Deus de Israel. Asaf, o chefe, Zacarias, segundo, e depois Gesiel, Semaramote, Jeiel, Matatias, Eliabade, Benai, Obed-edom, Jeiel, e os aludes da harpa. Asaf fazia ressoar os címbalos. Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez, agora no 7. Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos a celebrares com hinos no Senhor. Tem até algumas passagens que falam sobre os filhos de Asaf. Asaf deixou um legado, né? Ele fazia tão bem aquilo que ele fazia que ficou aquele legado e ficou aquele negócio, os filhos de Asaf. Vamos para o texto. Asaf, ele se encontra aqui num dilema. No 2, quando a mim, porém, quase me resvalaram os pés, por pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Chega um determinado tempo na vida de Asaf que ele olha para si e ele começa a invejar os ímpios, né? Qual de nós cristãos que já não chegou um dia com 1, 2, 3, 5, 10 anos de cristianismo, de caminhada, que já não olhou pela janela e olhou a prosperidade do ímpio? Falou: nossa, seu vizinho, ele trocou de carro de novo, meu. O vizinho ímpio, aquele que não é cristão, trocou de carro de novo. Os filhos deles, quando voltam da escola, eles voltam com o McDonald's na mão. Enquanto eu em casa, às vezes, conto as moedas para comprar minhas coisas. Asaf, ele se encontra com esse dilema. E ele olha para si e vê a vida dele, ele está vendo pela ótica dos ímpios. Tem uma história que as pessoas contam, que tem na internet,
pegam 3 cegos e eles vão apalpar um elefante, né? Um vai lá, apalpa, um rabo, para mim é uma cobra isso daqui, que ele não tem a visão total e ele não sabe o que é. O outro apalpa a pata, fala é uma tartaruga. O outro apalpa uma tromba, fala deve ser uma girafa. Então, Asaf está vendo a prosperidade dos ímpios, está baseando sua vida na vida do ímpio. Ele não tem a visão do todo. Quem tem a visão do todo é Deus. Nós estamos aqui hoje, enxerga ali, sabe uma coisinha ou outra, mas na verdade ele está baseando a vida dele pela vida do ímpio. E ele está nesse dilema interno. Ele fala que os pés dele quase que... Asaf não chegou a se desviar, ele ficou com inveja dos ímpios. E vai continuando aqui, ó. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Ele olha para os ímpios e fala, poxa, esses ímpios, eles são sadios, eles não ficam doentes, parece às vezes. Muitas vezes nós ficamos doentes, né? E ele olha, começa a comparar. Os caras não ficam doentes. E eles são nédios. Eles são nédio. Nédio. São brilhosos. Eles são bronzeados. Naquele tempo, usavam-se uns coletes até aqui e a barriga de fora. E quanto maior a barriga, era a pessoa que tinha mais... que tinha mais recursos. As pessoas tinham mais recursos. Você vê aqueles reis, aquelas pessoas mais importantes, elas não usavam esses coletes e passavam óleo na barriga e era sinal de status, de poder. E ele olha para esses homens e falam, nossa, eles são fortes, eles são nédios, porque naquele tempo faltava muita comida. E com esse faltar de comida, aquelas pessoas avantajadas de barriga era que se alimentavam bem e que tinham poder e que eram prósperas. E ele vai olhando por essa ótica, ele vai falar, meu Deus, eles são nécios. E chega a barriga brilhava, que passava óleo. Era moda daquele tempo. Hoje em dia não. Hoje em dia... A pessoa, você vai na nutricionista, ela fala que você tem que comer natural, que você tem que estar com saúde, você tem que estar um pouquinho mais magro, um pouquinho mais enxuto, esbelto. Eu lembro que quando eu era um pouco menor, minha mãe comprava eu era magrinho, minha mãe comprava biotônico Fontoura, ovo de pata, fazia mingau, fazia... fubá com polenta, carne moída, para mim ficar fortinho. Porque magrinho era sinal de fraqueza, que ia ficar doente, que ia ficar debilitado. Muitos pegavam ovo de pata e misturavam e... Era isso. E naquele tempo a moda era isso. E ele olha, ele fala, eles são nécios, olha, eles não ficam doentes. E ele vai olhando por essa ótica. E ele vai continuando aqui no dilema dele. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos. Parece que não acontece nada com ele. Todo mundo ficou doente, mas olha, olhando pela janela, eles não ficam, olha eles chegando, carro novo. Eles vão viajar para os Estados Unidos agora. Ele está olhando isso. Muitas vezes nós já pensamos alguma coisa assim, até na nossa própria profissão. Eu lembro que quando eu não tinha as cadeiras de barbeiro que reclinava, uma vez eu pensei, nossa, mas eu tenho tanto tempo de barbearia, eu não tenho uma cadeira que reclina. Todo mundo tem cadeira que reclina, que vira. Eu estava comparando a minha vida com a vida de outra pessoa. E ele vai continuando aqui. Como os outros homens, daí a soberba que o cinge, como um colar. Quando ele fala colar aqui, ele fala um orgulho, eles são orgulhosos. Os olhos saltam-lhe gordura, do coração
brotam-lhe fantasias. Quando falam a gordura, que os olhos deles, que eles são maus. Parece que Deus já está mostrando para ele aqui, eles têm isso, têm aquilo, mas eles são maus. Eles não medem o fim, o começo, meio e fim, para chegar onde que eles querem chegar. E ele está com esse dilema, ele está... E montejam e falam maliciosamente, de opressão falam com alvidez. Contra os céus desabam a boca, e a sua língua percorrem a terra. Então, para eles não têm escrúpulos, e eles fazem piada com Deus. Está falando aqui sobre esses ímpios. E ele fala, eles são fortes, eles prosperam sempre, e os caras têm a boca suja, eles não medem escrúpulo. E ele vai decorrendo o texto aqui. Contra os céus, eles falam mal, por isso o seu povo, e soltam para eles. Ele está falando aqui, se fosse num tempo como hoje, ele fala, e eles têm seguidores. Eles falam um monte de bobeira, e tem gente que fica atrás dele para ver as bobeiras que eles falam. Eles têm seguidores, eles falam piadinha, muitas vezes de Deus. E muitas vezes tem muita gente que vai lá e fica olhando, que legal. E eles têm um monte de gente que vai atrás deles. Ele fala, mas como isso? E o povo vai atrás deles ainda? Então, e vai correndo o texto aqui, e diz, como sabe Deus, acaso não há conhecimento no Altíssimo? E ainda eles falam assim, quando você vai falar alguma coisa para eles vão falar, mas Deus sabe disso? Sabe quem vai para o inferno, quem vai ser salvo, quem vai não sei o quê, o que vai acontecer? Estou vivendo minha vida. Está falando aqui do ímpio. Eis que estes são ímpios e sempre tranquilos, e aumentam suas riquezas. E depois ele ainda vai falar aqui embaixo, no 12. Eles andam tranquilos. Eles andam super tranquilos. E cada vez mais vão aumentando a sua riqueza. E vão trocando de carro, e vão abrindo empresa, e vão fazendo as coisas. Né? Com efeito, aí agora aqui, ele vai fazer o paralelo no 13. Com efeito, mutuamente, conservei puro de coração. Ele está falando dele agora, o salmista. Ele vai falar, Senhor, eu me conservei puro de coração. Eu abri mão de um namoro. Eu abri mão de coisas. Eu me guardei, eu casei virgem. Eu me guardei para ele, eu me guardei para ela. Eu não assinei papéis escuros. Muitas coisas que eu deixei de fazer, que eu poderia ter feito. Eu não fui em festas e fiquei até tarde. Eu vim para a vigília, eu vim para a igreja. E ele vai fazendo esse paralelo, isso dentro dele. Né? Pois de contínuo sou afligido, de cada manhã castigado. E é prova atrás de prova, Deus. É prova. Aí melhora uma prova e vem outra prova. Aí melhora outra prova. E eu estou firme com o Senhor. E o cara lá nécio, forte, ele dorme tranquilamente. Muitas vezes eu não durmo. E passeia. E eu lá contando o dinheirinho e o chefe falando lá na sala lá. Eu vou para a praia, pega a lancha e... Ele vai para a praia de novo. Eu não fui para a praia esse ano. Então, muitas vezes nós se vemos assim e nós queremos comparar a nossa vida com essas atitudes. Pois se continua afligido a cada manhã castigada. Se eu pensar em falar tais palavras, já era para ter traído a minha geração de teus filhos, só em refletir. Ele não falou essas palavras, aqui está falando. Ele apenas pensou. Porque se ele está falando aqui, se ele pensa e fala,
para alguém, talvez ele tinha fingido essa geração. Porque Asaf vai escrever esse salmo entre 60 e 70 anos. Então, você imagina uma pessoa que ela é cristã já há 10, 15 anos, 5, que seja, e ele quis dizer o que é que, com um novo convertido ali, ele começasse a falar essas coisas. Falar, se ele está assim, então eu pensei aqui tem uma lição para a gente vigiar. Então, muitas vezes, alguns pensamentos, é só pensar mesmo. Porque tem coisa que, se às vezes nós formos falar, nós vamos deixar o outro mais fraco ainda. Você viu lá, eles, olha, mas a gente aqui, puxa, então, ele vai decorrendo o texto aqui. Eu olhar o horário ali, que aí não passar muito. Então, ele vai... Vocês estão entendendo, irmãos? Dá para... Amém? Então, ele vai decorrendo o texto aqui, ó. Se eu pensar em falar tal palavra, ia atrair a geração. Até que eu entrei no santuário. Agora, presta atenção aqui nessa parte. Essa parte aqui foi a que eu mais... Quando eu estava estudando, eu falei, nossa, aqui já... Entre o clima que já vai para o final, mas é um desfecho que é maravilhoso. Até que eu entrei no santuário. Então, quando nós entramos, eu estou cheio de problema, eu estou cheio de coisa na cabeça. Aí eu entrei aqui hoje. Escutei o louvor, escutei os irmãos cantando e tocando. E o Zé leu o salmo, já começou a falar comigo. E eu já começo a olhar e ele já começa a ter de olhar de outra ótica já. Aqui acho que alguém já operou catarata, fica tudo embaçado, né? Aí quando vai lá, limpa, você já começa a olhar de outro jeito. E você já não olha mais, já está olhando, já tudo, ele já está... Quando ele entrou no templo é lugar de adoração. É lugar de você se derramar, e ele vai lá e Deus fala com ele. E ele entra no santuário de Deus, no 18. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazem cair na destruição. Então aqui Deus já está mostrando para ele, falou, o que eles fazem ali, logo, logo, aquilo lá não dura. Porque não é que eles estão construindo a casa deles na areia. O seu, que você está construindo, é na rocha. E Deus já está mostrando ali para ele. Está aparecendo aqui, quando eu estava em casa, que ele ficou uns dias parece que sem congregar. Palavras minhas, né? E quando ele começou a ver coisas assim, depois ele, vou para a igreja. Aí Deus falou com ele, falou, ele falou, não, aquilo lá é passageiro. É como um sonho que se acorda. Então, muitas vezes o ímpio, ele está sonhando ali com aquelas coisas. E uma hora ele vai acordar. E Deus está mostrando isso para o salmista. Aquele dilema que ele tá vivendo. Quando o coração se amargou e as entranhas me comoveram, eu estava emburrecido e ignorante. Ele reconhece. Eu estava errado. Eu estava errado. Porque Deus, Ele tem me sustentado. Ele tem me sustentado. Eu tenho passado prova, eu tenho passado coisas, mas Deus tem me sustentado. Aí ele vai falar aqui no 24. Tu me guias o teu conselho e depois me recebes na glória. Então é o Senhor que nos guia. É o Senhor que guia nossas vidas. Nós não somos guiados pela vida dos outros, olhando a vida dos outros. Né? É o Senhor que pega e coloca nós no caminho e que guia a nossa vida, desde do nosso emprego a tudo. Nós colocamos na mão de Deus. É Ele que nos guia. Não há outro em quem eu me comprazo na terra, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça. Deus é a minha fortaleza. Quando Ele entra ali no santuário, quando Ele entra na igreja, parafraseando, que naquela época não era um santuário, para nós é uma igreja. E muitas vezes nós
Aqui Deus vai falar com a gente, a palavra de Deus vai falar com a gente, e a gente vai despertar. E a gente vai ver as coisas por outra ótica, pela ótica que Deus ele nos mostra. Né? E vale a pena a gente ficar firme, porque Deus é que nos guia. Eu tenho um professor, quando eu estudei administração, e ele falava sempre assim, ele na classe, vocês são administradores. E sempre brincava com a gente assim, vocês são administradores. E ele sempre falava da questão da honestidade. Se a gente fosse para uma empresa, que às vezes a gente chega numa empresa, tem esquemas nas empresas, e você é administrador lá, e ele fala, você tem que tomar cuidado, que às vezes está junto compras com outros setores, com fiscal, com não sei o quê, e às vezes você chega lá, tem algum esquema, você tem que ficar esperto. Você anota tudo e vai para a direção e fala. Porque senão, se você ficar calado e a bomba estourar, pode estourar para você, porque ninguém estava sabendo de nada, agora estão roubando, você é novo, você pode... E ele sempre pautava por essa parte da honestidade, sempre falar a verdade. E um dia ele conta que ele estava ali em Santana, que ele mora em Santana, e ele é do exército, né? Ele pegou e estava carregando areia para cima, para fazer uma reforma na casa dele, meio metro de areia, e subindo no elevador. Aí chegou o fiscal. Você sabe que não pode deixar areia na calçada? Não, sei, mas é rapidinho, eu já vou tirar já. Estou subindo, ó. Eu vou te atuar, tá? Aí ele fala, não, tudo bem, mas é rapidinho. Daí o cara fala, não, eu vou te atuar. Aí fala, não, tudo bem, já que você vai atuar, então tá bom. Aí o cara falou assim, ei, vem cá. Eu vou te dar um... Vamos fazer um esquema aí, vai. Ó, esquema. Você me dá um café. Café? Você me dá um café, você sabe, né? Me dá um café aí, eu deixo você. Aí ele falou assim, não, negativo. Me dá seu nome, tudo certinho, que eu vou lá na subprefeitura. Aí tirou a carteirinha dele de policial do exército. Meu, esse cara só faltou chorar, ajoelhar lá. Falou, pelo amor de Deus, eu sou novo aqui, eu tenho família, não faz isso comigo. E resumindo, irmãos, o cara carregou areia para ele até lá em cima. Ele falou, não, vou te ajudar, não sei o que. Ele falou, não precisa, não sei o que. Então, esse cara já entrou no esquema. E meu professor sempre falava, né? A honestidade, contra a honestidade não tem. Se você for sincero lá na frente, Deus ele vai te justificar. Ele te justifica. Ele falou que até na semana esse cara passava lá e apertava o interfone dele. Está precisando de alguma coisa? Com medo. Então, vale a pena. Vale a pena. E continuando aqui, os que se afastam de ti, eis que perecem e destroem, e os infiéis para contigo. No 28, quanto a mim, bom é estar junto de Deus. Ponho no meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. O que ele quer dizer aqui? Tudo que Deus já fez por ele. Tudo que Deus fez. Ele falou, não me arrependo de ter me guardado o corpo, de ter vindo aqui na escola bíblica há 12 anos, acordando de manhã, 8 horas para vir. Eu não me arrependo de não ter entrado em relacionamentos confusos. Ele vai falar tudo isso. De não ter entrado em intriga, de ter pedido perdão quando preciso pedir perdão, de ter escutado conselhos do pastor. Ele vai falar, valeu a pena tudo isso quando ele olha pela ótica. Quando ele lê a palavra de Deus, quando ele entra no santuário. Isso daqui é uma lição muito grande. Eu creio que ele ficou um tempinho meio assim, tal, mas a palavra de Deus vai dizer que ele não soltou isso para fora, ele apenas... Ele pensou, ficou meio...
Mas ele vai falar que vale a pena. Vale a pena tudo isso. Vale a pena servir a Deus. E ele vai começar aqui no começo. Muitos estudiosos falam que ele logo no começo ele já fala aqui, ó, no 1. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Então, quando o salmista Asaf, ele chega nessa idade que ele vê, que ele vai contar isso daqui, eu acho maravilhoso porque Deus ele não esconde nada. Até quando tem alguns das pessoas que escrevem aqui, passa por alguma tribulação, alguma coisa, que fica de lição para a gente. Que fica de lição. E eu já estou encerrando já, Zé. Eu que queria destacar aqui é que Deus ele guia o nosso caminho. É Deus que nos guia. Nós não temos que ficar olhando pela ótica de ninguém. Que Deus nos guie essa noite, Senhor. Que Deus essa noite, que nós não venhamos pensar em outras coisas. Que nosso foco seja Deus. Porque Deus ele tem nos sustentado todo esse tempo. Deus tem sustentado, Deus tem com a sua destra, Deus nos sustenta. Cristo falou para os 12, ele estava fazendo os milagres, as coisas ali, e a multidão ela foi embora. E Cristo falou para os 12, vocês querem ir também? Aí eles falaram, não, só o Senhor tem palavras. Então que o Senhor nos guie e que cada vez o Senhor não nos deixe desanimar. Até aqui, meus irmãos. Muito obrigado. Amém. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu.
está aqui, está a diretoria, está os diáconos, está o irmão Gerson, Zé, o Mauro, está todo mundo aqui, né? Vamos orar para a gente ir embora para casa. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos guiado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada vida aqui, por cada família aqui representada, Senhor. Nos leve em paz para casa, Pai, debaixo da Tua graça, Pai. E que nós não venhamos tirar os olhos do Senhor, Pai. Autor e consumador da nossa fé, Senhor. Obrigado. E guia-nos, Senhor. Guia-nos. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou estar lendo aqui, número 6, 26. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. E sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém. Está terminado,